Queridos, nós estamos chegando ao final do primeiro bimestre de 2025, não é? Primeiro, isso nos dá a sensação, né, do quanto tudo é rápido, tudo é veloz, né? Ainda nos lembramos aí das comemorações da inauguração desse ano. E o fato é que nós estamos chegando aí ao final do segundo bimestre de 2025. E eu orei muito no começo desse ano, tenho orado ao Senhor por nossa igreja, por nossa congregação, e pedido a Deus que Ele, obviamente, nos oriente em Sua Santa Palavra. E, a partir da orientação de Deus, né, do Espírito Santo do Senhor, neste primeiro bimestre de 2025, nós começamos falando da sublimidade, da glória da pessoa de Deus no nosso cotidiano. Nós tivemos três sermões dedicados a esse tema. Estávamos lá utilizando Isaías 57, que diz: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, com o esmagado, para dar vida ao espírito do abatido. E nós meditamos a partir de 3 sermões sobre essa verdade, né? A sublimidade da glória da pessoa de Deus, uma glória que só é conhecida, mesmo nos termos dos limites do ser humano, por causa da revelação e pelo que Ele mesmo prometeu. Mas habito também com o contrito e abatido de espírito, com o esmagado pela vida e por uma existência marcada pela queda do homem em pecado. Então, foram 3 sermões dedicados a esse tema, não é? Depois nós fomos para um outro tema, igualmente ligado a tudo isso, onde falamos da glória de Jesus Cristo, e a glória do Salvador se revela no poder dele para salvar pessoas de todas as nações, em todas as épocas. Então, no sermão, nós meditamos sobre essa verdade, essa glória, né? E na semana passada, nós falamos aqui do fundamento da nossa fé na pessoa de Jesus Cristo. Onde está esse fundamento? Se Jesus Cristo, ele se revela como poderosamente habilitado para salvar pessoas de todas as nações e em todas as épocas, onde está o fundamento da nossa fé na pessoa dele, na pessoa de Jesus Cristo? Nós vimos que a nossa fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, fundamenta-se, primeiro, na doutrina dos apóstolos, naquilo que os apóstolos, como testemunhas oculares, proclamaram, e antes deles, os escritores do Antigo Testamento, os apóstolos não trouxeram nenhuma novidade, eles trouxeram aquilo, eles foram testemunhas daquilo que o Senhor vinha prometendo para a humanidade, através da vinda de Cristo. Então, nós vimos que a nossa fé, o fundamento da nossa fé, ou a nossa fé está fundamentada, em primeiro lugar, no testemunho dos apóstolos. Mas a nossa fé também se fundamenta no testemunho do próprio Deus em nosso coração, que é o que é chamado de testemunho interior do Espírito Santo. Então, não foi só uma novidade ouvida e crida, e somente com esse testemunho, embora ele seja assim indispensável, ok, amados? Porque pode-se pregar outros cristos que não foi o Cristo das Escrituras, ok? Mas nós precisamos também dessa obra do Espírito Santo dentro de nós, e foi isso que nós vimos aqui na semana passada. O sermão de hoje pretende ser uma espécie de ampliação ou uma aplicação ampliada do último ponto do sermão do domingo passado. Graças a Deus, agora esses sermões estão sendo gravados e estão disponíveis, ok, amados? Pois no domingo passado nós terminamos aqui falando então dessa obra do Espírito Santo em nossa vida, uma obra necessária, sem a qual nós não conseguimos ver em Jesus Cristo, o Jesus de Nazaré, nada mais que um homem. Sem essa obra do Espírito Santo, nós só conseguimos ver em Jesus Cristo, Jesus de Nazaré,
Um homem, embora um homem, uma pessoa maravilhosa, pelo que ensinou e pelo que fez, ok? Mas se nós não conseguimos vê-lo como o Filho de Deus, como o próprio Deus, nós vamos ter que chamá-lo de louco, porque ele fala coisas que realmente não condizem com um ser humano qualquer, por mais excelente que seja. Então, é necessária essa obra do Espírito Santo. Então, eu hoje queria, aqui nesse encerramento do primeiro bimestre do nosso ano, como congregação, eu gostaria de encerrar essa sequência de sermões que falam da sublimidade, da glória da pessoa de Deus no nosso cotidiano, isso acontecendo em nossas vidas. Então, nós viemos caminhando nessa sequência para chegar exatamente a isso. Lembrem-se que o primeiro verso que andou pelos 3 primeiros sermões foi Isaías 57, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito, o esmagado, o abatido, para vivificar o seu Espírito, para dar vida, né, amados? Então, nós hoje encerramos dando uma ênfase nessa obra divina no nosso coração, na história da nossa fé. E para isso, amados, eu gostaria de usar como texto nessa manhã, para falar desse encontro pessoal com Cristo e dessa ação do Espírito Santo em nós, usar o texto que fala de um encontro entre o Senhor Jesus Cristo e uma mulher samaritana, que está lá em João, capítulo 4, versos de 5 a 30. Eu vou ler aqui o texto que será projetado. Peço que você preste, então, atenção a essa história, essa narração desse evento tão maravilhoso e que vai nos servir hoje, nessa manhã, para o nosso sermão. Capítulo 4, verso 5, diz assim: Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então, a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou samaritana? Aí João dá uma nota explicativa por que essa pergunta. Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Verso 10. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde, e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho um marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Até aí, amados. Bem, queridos, nós temos aqui então o relato de um encontro com Cristo e também, conjuntamente com isso, obviamente, a ação do Espírito Santo de Deus, ok? Então, nós temos tratado aqui que a fé, ela se fundamenta no testemunho pessoal, mas também com a ação do Espírito Santo em nossa vida. Eu queria ver alguns pontos importantes aqui nesse encontro pessoal com Cristo, dessa mulher samaritana, e a ação do Espírito Santo em sua vida, né? Então, a primeira coisa que eu queria destacar é que o encontro com Jesus, ele se deu em meio à rotina dessa mulher, a rotina da vida, e é exatamente o que sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. O encontro com Jesus Cristo, ele se dá no meio da nossa rotina, no meio do nosso cotidiano, né? O texto diz assim, no verso 5, assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. E ele diz da mulher: nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Então temos aqui um encontro no meio do cotidiano da vida. Mas, amados, aquela samaritana, naquele dia, no rotineiro caminho para o poço, ela estava, na verdade, na direção do encontro mais bem-aventurado que um ser humano pode ter em sua história e em sua vida. Ela estava na sua rotina, no seu caminho rotineiro, no seu caminho, às vezes, extenuante. Ela está indo por volta de meio-dia, no sol de meio-dia. Mas naquele dia, em especial, ela estava indo na direção do encontro mais bem-aventurado que um ser humano pode ter. E sem que ela desconfiasse, ela estava indo na direção do encontro com quem mudaria a sua vida para sempre. A sua vida seria mudada para toda a eternidade. Isso no meio de uma rotina. Ela não acorda e pensa assim: que de especial, que de estranho. Não há registro disso, amados. É a sua rotina, a sua canseira, o sol batendo, o peso do cântaro com água. E é nesse dia que ela está indo exatamente ao encontro daquele que mudaria a sua vida para sempre, para toda a eternidade. Então, isso é a primeira coisa que eu gostaria de destacar nessa obra de Deus na nossa vida como cristãos, como homens e mulheres convertidos pelo poder de Deus. Então, esse aqui é o encontro mais bem-aventurado e continua acontecendo hoje, amados. Quando? Sempre que o Evangelho é anunciado. Sempre que o Evangelho é pregado, esse encontro continua a acontecer, ok?
Ok, amados? Nós temos aqui uma rotina registrada, temos aqui um encontro registrado nas Escrituras Sagradas, mas eu quero chamar a atenção para este fato. Esse encontro continua acontecendo hoje, em 2025, sempre que o Evangelho é anunciado, pregado, proclamado. João, capítulo 17, verso 3, a oração sacerdotal do Senhor, o Senhor diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Não há outro modo de se encontrar a vida eterna, amados, somente conhecendo a Deus como o único Deus, o único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. E aí Jesus diz assim: não peço somente por estes, porque ele estava ali orando, mas também peço por aqueles que vierem a crer em mim, como? Por meio da palavra que eles falarem. Ok, amados? Jesus está aqui nos dizendo de como será o padrão para a entrada no reino de Deus. É através da proclamação da palavra, através da pregação do Cristo das Escrituras, é que essas pessoas virão, então, a crer. Então, o que eu quero dizer, o que eu quero reforçar é o seguinte, que esse encontro, o mais maravilhoso, bem-aventurado que um ser humano pode ter em sua história, ele continua a acontecer até o dia de hoje, amados, e acontecerá até que Cristo venha. E ele sempre acontece, todas as vezes que a palavra de Deus é proclamada e a ação de Deus acompanha, então, essa proclamação. Então, amados, acompanhamos, então, essa obra divina na vida dessa mulher, a mulher samaritana. Eu li aqui o verso 7, que diz assim: nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. E eu quero falar, eu estou falando aqui nessa manhã, amados, de uma obra de Deus, uma obra divina, poderosa, sobre todas as impossibilidades que dizem respeito à nossa condição espiritual. Essa obra divina do Espírito Santo não tem necessariamente a intenção de nos tornar um pouco mais suaves, felizes, mais morais. Não. Essa obra divina é uma obra poderosa sobre todas as impossibilidades que marcam a nossa condição espiritual. Que condição é essa? De afastamento de Deus, de alienação de Deus, de não conhecimento de Deus e de condenação, obviamente. É sobre essas impossibilidades que a obra de Deus age poderosamente. Ok, queridos? Então, é isso que eu queria destacar nesse encontro maravilhoso dessa mulher samaritana com o Senhor Jesus. Jesus disse: dê-me um pouco de água. E qual é a primeira coisa que o Senhor começa a trabalhar? É na ignorância dessa mulher quanto à pessoa dele. Ok, amados? Que quando ele diz: dê-me um pouco de água para beber, por ignorar quem era Jesus, a mulher samaritana atribui a Jesus, e obviamente está atribuindo a Deus, os limites a que estão sujeitos os seres humanos. Olha o que ela diz. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? E João coloca aqui uma notinha de rodapé para explicar por que ela fez essa pergunta. Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Ou seja, amados, por ignorância, ela achou que Jesus, o próprio Deus que estava ali, era limitado em sua capacidade de se relacionar com o ser humano. Isso aqui é muito importante para nós, amados. Como se a acepção de pessoas, a discriminação, fosse algo que afeta o próprio Deus. No caso aqui, a xenofobia. Ela, por ignorar quem era Jesus, estava ali o próprio Deus encarnado.
ela atribui a Jesus esse tipo de limite na capacidade de se relacionar com o ser humano. Em Deuteronômio 10, 17 diz assim: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas. Ok, amados? Deus não discrimina, ok? Deus não tem esse tipo de aversão à pessoa pelo fato dela ser de outra nação. Deus não padece de xenofobia. Então, aquela mulher, em primeiro lugar, ela tem esse impedimento, né, porque ela olha Jesus apenas ainda como um judeu, ok? Então, amados, o apóstolo Pedro, quando ele foi chamado lá na frente para ir até a casa de Cornélio, um gentio, quando ele chegou lá, ele viu Deus agindo poderosamente daquele homem, então ele lembrou-se desse texto de Deuteronômio. Verdadeiramente, Deus não faz acepção de pessoas, Deus não discrimina, ok, amados? Ainda hoje, amados, podemos atribuir a Deus a mesma forma de amar como ama o ser humano. Isso é uma diminuição. Falava com o Lucas aqui um pouco, enquanto montávamos as coisas aqui, do amor de Deus, né? Às vezes a gente acha que dá conta, mas não. O amor de Deus é um amor infinito, um amor poderosamente infinito. E ainda hoje pode ser que a gente atribua a Deus a capacidade de amar como seres humanos se amam. É uma diminuição do amor de Deus. Nos seres humanos, amados, nós podemos encontrar, inclusive, aversão. Mas em Deus nós encontramos dom, dádiva. E é isso que Jesus responde para ela. A resposta, quando ela diz: como o senhor, sendo judeu, fala comigo, uma samaritana? João explica, ela falou isso porque os judeus não se davam com uma samaritana, com os samaritanos. Jesus respondeu, no verso 10, se você conhecesse o dom de Deus. É por isso que eu disse, amados, que entre os seres humanos nós podemos encontrar até aversão, discriminação, xenofobia e por aí vai. Mas em Deus nós encontramos dádiva, dom. E Jesus diz: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e Ele lhe daria água viva. Mais ou menos como se Jesus estivesse dizendo para ela o seguinte: se você tivesse ideia do que é que está sendo oferecido a você, você é quem pediria e não eu. E realmente aquela mulher está no meio da sua rotina e ela não imaginava que ela estava indo na direção do encontro mais bem-aventurado que um ser humano pode ter, amados. Do evento mais glorioso que um ser humano pode ter. E olha que nós vivemos numa época de eventos bombásticos, né, amados? Potencializado por todo tipo de tecnologia, de prazeres e tudo mais. Mas ainda assim, queridos, o mais bem-aventurado evento que o ser humano pode ter em sua história é o seu encontro com Deus. Então, por isso que ele diz para ela, quando ela acha que ele também é atravessado por essas incapacidades de relacionamento entre os seres humanos, essas aversões, sabe, essas discriminações, ele diz: olha, se você soubesse, quando ela questiona, como você está falando comigo, eu sou uma samaritana. E ele então diz: se você soubesse qual é a dádiva que está sendo oferecida para você, ele diz: qual é o dom de Deus? Se você conhecesse o dom de Deus, ele se refere aqui, amados, ao que está acontecendo aqui com você agora. Essa dádiva que Deus está colocando na sua vida, no meio da sua rotina, no meio do seu cansaço, no meio dos seus pecados, nos meios dos seus conflitos, no meio da discriminação que você sofre. Ela está aqui ao meio-dia, que não era uma hora indicada para estar no poço pegando água. E os comentadores vão dizer que isso ela fazia porque ela era discriminada. Não existe registro disso, mas isso pode ser uma coerência, ok, amados, no modo de pensar, porque ela estava ali meio-dia, porque ela era discriminada.
mas justamente Jesus está falando para ela: olha, se você soubesse a dádiva que você está recebendo aqui, eu estou nesse poço aqui, esperando você. Você pediria água, eu lhe daria. Para um judeu da época, amados, falar com uma mulher samaritana, muitas barreiras precisavam ser quebradas, não é verdade? Os discípulos, quando voltaram, estranharam, porque talvez no coração deles mesmo, puxa, está falando com ela, com uma samaritana. Então, nessa época, para um judeu falar com uma samaritana, muitas barreiras precisavam ser quebradas. Agora, eu pergunto, amados, quantas barreiras foi necessário que fossem quebradas para que o Deus Santo e Bendito se dirigisse ao ser humano, pecador e perdido? Quantas barreiras, amados? Por isso que ele disse: se você conhecesse a dádiva que está sendo oferecida a você, você pediria água. Quantas barreiras, amados, o Deus Santo e Bendito teve que quebrar, ao custo da sua própria vida, para chegar até nós. Mas, amados, enquanto os olhos não são abertos, nós continuamos raciocinando limitadamente. E eu acho maravilhoso esse processo da ação de Deus em nossa vida. Quero falar um pouquinho depois sobre isso. Mas enquanto os nossos olhos não são abertos, de verdade, o nosso entendimento não é ampliado, dilatado, nós continuamos pensando limitadamente a respeito de Deus, amados. Isso serve para nós hoje, viu, queridos? Nós não estamos aqui como espectadores da história da samaritana, isso tem a ver conosco. Enquanto os nossos olhos não são abertos, nós continuamos raciocinando de modo limitado com relação a Deus. Verso 11 diz assim: ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde, e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? O que essa mulher está dizendo é o seguinte: que Jesus não teria instrumentos necessários que estamos acostumados a usar para dar conta da nossa vida. Instrumentos ordinários para oferecer a água que aquele poço dispunha. Mas enquanto nós não tivermos os olhos abertos, nosso entendimento ampliado pelo poder do Espírito Santo, nós vamos olhar Deus de forma limitada, amados. E não é assim que pensamos? Se eu não tivesse emprego, não vou poder sobreviver. Se eu não for aprovado nesse concurso, ai de mim. Mas o que diz a palavra de Deus? O Senhor é quem primeiro incentiva o investimento na vida, sabe? Ele preza quem está estudando para concurso, ele preza quem trabalha muito, mas ele vai dizer: não se enganem, aos seus amados ele dá até enquanto dormem. Se o Senhor não edificar a casa, vai ser tudo inútil, vai ser inútil levantar cedo, vai ser inútil. E a gente não põe, amados, essas limitações, muitas vezes, em Deus, não é verdade, queridos? Mas como que ele vai fazer isso? Ele não tem balde, o poço está aí. Enquanto os nossos olhos não forem abertos para olhar que Deus não é limitado por absolutamente nada. Tudo bem, aquela mulher estava pensando coerentemente. Até hoje, desse poço de Jacó, só se conseguiu tirar água pegando um balde, colocando numa corda e puxando a água de lá de baixo. Até hoje não se inventou uma outra forma. Então ela está olhando de modo limitado ainda, porque seus olhos não tinham sido abertos ainda. Só, amados, que Jesus deixa claro que fora dele todos os recursos humanos disponíveis são limitados. Quando ela diz: olha, o senhor não tem balde para tirar a água desse poço, como que o senhor vai me dar essa água? Aí Jesus responde para ela: quem beber desta água voltará a ter sede. Jesus, obviamente, amados, não está falando dos recursos naturais que a água possui para nos hidratar. 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo
de oxigênio, H2O. E com isso, a água nos hidrata. Jesus Cristo não está, obviamente, falando dos recursos naturais que a água tem para nos hidratar. Tampouco está apontando para uma falha na fisiologia humana, não é? Uma vez que a necessidade de hidratação é constante. Então, quando ele está dizendo assim, quem beber dessa água voltará a ter sede, ele não está desprezando a fisiologia humana, nem a capacidade química que a água possui para nos hidratar, de modo nenhum. Do que ele está falando, então? A que ele está se referindo, então? O Senhor está apontando para um fato muito mais importante. A necessidade mais profunda e urgente do ser humano não é temporal, não é física somente, mas é eterna, espiritual. Tudo bem ter sede, necessidade constante de se hidratar com água. É assim mesmo que o nosso ser biológico é constituído. Jesus não está indo contra isso. Nós bebemos água para mais tarde termos sede novamente. Isso é saúde, ok, amados? Mas ele está apontando para o fato da necessidade humana não ser somente física e temporal. É espiritual e eterna. Vejam o que ele diz no verso 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A necessidade que você tem, samaritana, nunca foi satisfeita e atendida pela água que você rala para tirar desse poço. Você ainda não bebeu dessa água. Sem a iluminação do Espírito Santo, a mulher samaritana não percebe a força e profundidade dessas palavras. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, e do seu interior vai saltar uma fonte para a vida eterna. Ela deixa passar, ela não foi ainda iluminada o suficiente para entender a força das palavras de Jesus. Lá na frente, no capítulo 7 de João, Jesus faz esse convite, fala da mesma coisa para todos. Ele diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito Santo que receberiam os que crescem nele. Dessa água que ele está falando. É do Espírito Santo, que é poderoso para saciar a nossa vida, a nossa existência. Porque, do contrário, nós vamos ficar correndo atrás de muitas coisas que têm a capacidade limitada de nos satisfazer, de nos realizar. Mas o que nós encontramos em Cristo, que é a habitação do Espírito Santo, é que de fato sacia a nossa existência. Então, sem essa iluminação, essa mulher ainda não percebe a força das palavras de Jesus, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E sem a iluminação do entendimento pelo Espírito, aquela mulher continua aplicando as palavras de Jesus de modo limitado e apenas no aspecto terreno, amados. No verso 15, depois de tudo que Jesus diz, ela diz assim o texto: a mulher disse: Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Vejam aqui, amados, a limitação do coração daquela mulher, que não é uma limitação unicamente do coração daquela mulher, mas a limitação do coração humano. Quando ele diz: olha, eu tenho algo que pode satisfazer a sua existência,
tirar a sede mais profunda da sua vida, que vai saltar como uma fonte no seu interior para a vida eterna. Ela, muito limitada ainda, ela tenta aplicar essa verdade gloriosa de Jesus Cristo apenas ao mundo terreno. Quando ela diz: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Queridos, não acontece muito também em nossos dias uma certa aplicação do Evangelho de modo muito limitado e equivocado? Nós vemos isso o tempo todo, não é verdade? Aplicar somente ao bem-estar. Por que a teologia da prosperidade ganhou tanto destaque? Por que templos são lotados pela promessa de um aumento de quase 100% da possibilidade de se ter o carro do ano? Não seria uma aplicação exatamente equivocada como essa mulher que está tendo, amados? Dá dessa água, para que não haja necessidade de eu ralar todos os dias, vindo aqui com o meu cântaro ao meio-dia para buscar dessa água. Por quê, amados? Falta a iluminação do Espírito Santo ainda. Pois bem, amados, parece que a mulher só está batendo na trave aqui, não é verdade, amados? Mas a gente vê mudança nisso aqui. A situação daquele encontro só começou a mudar quando a mulher samaritana começou a compreender que estava diante de alguém infinitamente ilimitado. Foi aí que ela começou a compreender. E depois desse trabalho de Deus, desse cuidado do Senhor, o verso 16 diz assim, Jesus diz assim para ela, quando ela diz assim: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscar de novo água. Aí Jesus fala para ela assim: vá, chama o seu marido e volte aqui. E ela responde: não tenho marido, Senhor. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse 6º que você tem agora não é seu marido. O que você disse é verdade. A samaritana, amados, eu falei que esse era o encontro mais bem-aventurado que um ser humano pode ter. No meio dessa rotina, ela tem esse encontro. E a samaritana estava diante de alguém que nunca tinha visto, mas que sabia tudo a seu respeito. Sem saber, amados, aquela mulher estava tendo um encontro com a realidade da onisciência de Deus. Ela era uma mulher discriminada, era uma mulher com uma vida equivocada, era uma mulher em busca de preenchimento da vida, volto a dizer, discriminada pelos judeus, pela sociedade de então, mas ela não era ignorada pelo Deus Todo-Poderoso de toda a terra, amados. Dá vontade de sair por aí gritando para os inimigos de Deus: olhem, tomem cuidado, Ele sabe tudo o que vocês fazem e pensam. E aquela mulher, então, ela tem um choque, e nesse choque, ela consegue dar um passinho a mais, ok, amados? Aquele homem, para ela, então, se revelou como um profeta, quando ele disse tudo a respeito da sua história. A mulher, então, lhe diz: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Ela acertou o fato, amados, de ali estar alguém muito especial, que tinha entre os seus ofícios, o ofício de profeta. Jesus Cristo, ele tem 3 ofícios: de rei, sacerdote e profeta. Ok, amados? Então, ela acertou, mas ainda assim, faltava muito a ser compreendido. E como isso, amados?
nos lembra a obra de Deus em todos nós. A gente vai dando passos significativos, mas quando estamos tratando do Deus infinito, todo-poderoso, todo glorioso, infinitamente glorioso, um ser infinitamente poderoso, nós estamos sempre acumulando passos na direção dele. E essa obra de Deus continua se realizando em nossa vida, amados. Isso me chama muita atenção. Quando o Senhor vai trabalhando na vida dela e ela dá mais um passo, é um profeta. Não é possível, ele sabe de tudo. Sabe tudo a meu respeito, o que ele está falando é verdade. E essa obra Deus continua fazendo em nós. O apóstolo Paulo, ele quando começa as suas cartas, ele rasga louvor e adoração, felicidade por aqueles irmãos terem conhecido o Deus Todo-Poderoso, o Evangelho da salvação, mas logo depois ele começa a orar da seguinte forma, falar da seguinte forma: eu oro para que o Deus bendito abra o entendimento de vocês, para que vocês compreendam. Em um lugar ele diz qual é a largura, a altura, a profundidade do amor de Deus, que obra é essa que se realizou em vocês. Então nós estamos sempre nessa carência, amados, nessa dependência, melhor dizendo, dessa obra do Espírito Santo em nossa vida, ok, amados? E não é só quando nós nos convertemos. Pois bem, amados, avançando aqui um pouco mais, o Senhor Jesus tem o ofício de profeta, mas ele é infinitamente maior do que esse seu ofício, não é? Mas ela tenta, essa mulher, a aproveitar para receber de Jesus o que seria possível receber de um profeta, ok, amados? Ela já avançou, então ela tenta tirar de Jesus o que ela poderia receber de um profeta. Então ela faz a seguinte pergunta no verso 20: nossos pais adoraram neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é que é o lugar onde se deve adorar. De fato, ela estava diante de um profeta, e um profeta cuja unção era ilimitada. A palavra diz que Jesus recebeu o Espírito sem medida, ok, amados? Referindo-se à unção para a sua obra. E ele não tem limites, e ele é muito habilidoso. Então, a sua resposta, a partir do verso 21, é a seguinte: Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo, vem a hora em que, nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses o que o Pai procura para seus adoradores. E ele diz assim: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ela estava diante de um ser humano e de um profeta, sim, mas estava diante de Deus encarnado, ok, amados? E ele, Jesus Cristo, é o único entre os homens habilitado para revelar aspectos referentes ao ser de Deus. Lá em João 1,18 diz assim: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, Jesus Cristo, que está no seio do Pai, é quem o revelou. E Jesus revela aqui nesse encontro um aspecto muito importante a respeito de Deus, quando ele diz: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É algo poderoso também, que ela está tendo aqui como informações. Eu não vou poder me deter, amados, nessa revelação tão poderosa que o Senhor faz para ela, por causa da hora que eu acabo de conferir aqui. Só apoia isso. Nesse encontro, ela tem revelação sobre a sua vida, a realidade da sua vida, a necessidade da sua vida, de não só de água daquele poço, mas água viva, que só Jesus poderia dar. E ela tem revelações também maravilhosas, surpreendentes, a respeito do ser de Deus. Deus é espírito. Ela tinha uma questão ali: mas é nesse monte, em Jerusalém, onde que nós adoramos? E ele disse: olha,
Ele é Espírito. O que importa é que você o adore em espírito e em verdade. Essa semana eu conversei com uma pessoa, atravessando uma certa necessidade, e terminando a conversa, eu falei para ela: você ora, você lê as Escrituras, e ela faz parte de uma linha cristã diferente da nossa. E eu falei para ela: olha, você precisa entrar no quarto e orar com aquele que conhece todas as coisas a respeito de sua vida, todas as coisas que você tem atravessado e passado. E eu ensinei a ela a ler o Salmo 139, que diz o seguinte: Senhor, tu nos sondas e nos conhece. Tu sabes a palavra que nem articulamos ainda, o que queremos dizer. E eu falei para ela: olha, busca Ele que te conhece, entra no teu quarto, coloque tudo que você está colocando diante dEle, aí depois você vai para a sua forma religiosa, que tem sido até aqui. Alguém poderia perguntar assim: mas você não está arriscando, se você não concorda com essa linha religiosa dela, essa linha do cristianismo, que tem muitos problemas, e tem mesmo. Não se trata disso, amados, mas eu estou aqui falando da confiança que eu tenho, desse encontro do ser humano com um Deus vivo. E é fato que quando ela perceber quem é Deus em sua vida, ela vai por um caminho coerente. Ela vai, digamos assim, limpar sua fé. Aquela mulher estava confusa: é aqui, nesse monte, ou em Jerusalém? E Jesus fala para ela: não é aqui nem lá. Mas você tem que saber que Deus é Espírito, e Ele é adorado, precisa ser adorado em espírito e em verdade. Depois você vai vendo se o seu altar está com coisas que precisam ser retiradas, porque você já teve um encontro com Ele, Ele está se revelando a você. Pois bem, amados, Ele é o único entre os homens habilitados para revelar esses aspectos a respeito de Deus. Pois bem, depois disso, a esperança da mulher, ela não se realiza ali ainda, não se realiza com Jesus, mas ela ainda aponta para o futuro. Vejam esse processo, amados, né? Eu tive a tentação de dividir esse sermão em dois, tá? Mas estou lutando aqui para terminá-lo hoje, tá? Depois de tudo isso, que ele se revela como um profeta poderoso, e que ela percebe que está diante de alguém que de fato não é limitado, ele conhece inclusive tudo a respeito dela. A esperança da mulher não se realiza ali ainda diante de Jesus, mas aponta para o futuro. Ela diz assim no verso 25, a mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, o Cristo, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Vocês vejam a esperança que ela tem? Vocês vejam que ela está apontando ainda para o futuro? Ela deve ter pensado coerentemente da seguinte forma: se um profeta diz coisas tão gloriosas, imagina quando o Messias vier. Ela está pensando coerentemente, não é verdade, amados? Porque ela não se realiza na sua busca ainda com Cristo Jesus. Pois isso que o Senhor falou é muito maravilhoso, dizer Deus é Espírito, que não é aqui nem lá, mas tem que ser em Espírito, em verdade. Isso tudo é muito maravilhoso, mas não compreendo perfeitamente, parece que alguma coisa ainda mais precisa ser explicado. Sim, faltava muito a ser explicado e compreendido, amados. Isso acontece no verso 26. Então, Jesus disse: eu sou o Messias. Eu que falo com você. Quando ele vier, ele vai nos ensinar tudo. Faltava muito ainda a ser compreendido, embora ela tenha compreendido muita coisa.
Nunca ninguém tinha ensinado a ela, por exemplo, que a adoração verdadeira é em espírito e em verdade, e independe de onde se esteja. Mas faltava tudo ainda. Quando ela diz, eu sei que virá o Cristo, o Messias prometido. Quando ele vier, vai nos ensinar tudo. E ali, amados, para que Jesus revela-se para ela de fato. Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Amados, essa revelação atravessa poderosamente o ser daquela mulher e lhe impõe uma necessidade urgente. É muito interessante isso aqui, amados. Quando Jesus está falando para ela, quando ela diz, eu sei, virá o Messias, e quando ele vier, ele vai nos ensinar todas essas coisas. Jesus diz para ela, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. E obviamente ali não havia mais lugar para dúvida. E o texto diz que vão chegando também os discípulos de Jesus. Mas o que eu quero chamar a atenção para a ação de Deus nesse momento, amados, em que Ele está se revelando a ela como eu sou, o Deus Todo-Poderoso. E essa notícia, essa revelação atravessa seu ser de um modo, de uma forma tão poderosa, que criou nela uma necessidade urgente e que ela não pôde se conter. Que necessidade foi essa? O compartilhamento da graça imensurável que ela acabava de receber. Por que eu digo isso, amados? Porque o verso 28 diz assim, quanto à mulher, depois dessa revelação, deixou o seu cântaro e foi à cidade. Vejam, amados, ela fica desnorteada. O cântaro era um instrumento muito necessário e de valor para quem quer ir buscar água. E ela abandona tudo ali. Ela não tem tempo de pegar o cântaro. Ela está atravessada por uma necessidade urgente, compartilhar essa graça imensurável que eu acabo de receber, que eu acabo de experimentar. É a água saltando dentro dela. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Amados, ela não tinha dúvida de que era o Cristo. Então por que ela chega para eles assim, olha, vem cá, ela não chega assim pedindo, venham verificar se ele é o Cristo. Ela tinha convicção, mas ela tinha convicção também de qual o valor do seu testemunho. Ela era uma mulher discriminada. Eu vejo aqui muita humildade dela, sabe, amados? Ela tinha certeza que tinha encontrado com Jesus, com o Filho de Deus. Ela tinha certeza que tinha encontrado com Cristo, com o Messias. Mas ela queria proclamar isso de uma forma segura. E se ela chega lá na cidade, encontrei o Cristo. Você, samaritana, sua vida é muito questionável. Como que você vai querer trazer para nós uma notícia como essa? Então, amados, ela humildemente usa esse artifício. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Diferente de Filipe. Quando encontrou Natanael, ele disse assim, encontramos o Cristo. Olha, de quem Moisés falou, os profetas falaram, ele é assertivo. Encontramos o Cristo. Mas ela, na sua humildade, ela, embora tendo certeza, ela diz o seguinte, olha, eles não vão acreditar na minha palavra. Então ela diz, venham e vejam um homem que disse tudo o que eu já fiz. Então saíram da cidade e foram até Jesus, onde Jesus estava. A obra do Espírito Santo em nós, amados, de um modo infinito, glorioso e eterno, modifica a nossa vida, mas também nos torna testemunhas vivas. Ok, amados? Vejam o poder dessa obra do Espírito Santo no coração de um ser humano.
Mas José, veja bem, tem um monte de estudante aqui de teologia, né? E pessoas também muito comprometidas com a lógica. Eu sei para quem estou pregando. Você pode perguntar assim, mas José, não tem no texto nada que diga assim, o Espírito Santo estava ali trabalhando nela e ela teve esse entendimento. Estava falando com o Lucas também, nossa montagem aqui das coisas, temos conversas muito ricas, né, Lucas? Falando das inferências que às vezes você vê os cristãos fazendo, e inferências vazias. Eu estava falando para ele o seguinte, que existem inferências que fazemos seguras. A inferência tem que ser segura, ok? E essa resposta que eu trago aqui, se você pergunta, mas o texto não diz em um momento que o Espírito Santo está falando do seu coração, como fala lá de Lídia, sabe? Enquanto Paulo pregava, o texto é muito claro, o Senhor abriu o coração de Lídia para que ela entendesse o que Paulo estava falando. Mas aqui não tem esse texto. De onde eu tiro essa inferência segura? É porque ela chega para a cidade e diz o seguinte, não seria ele por acaso o Cristo? Ela está já com a certeza de que ele é o Cristo, e para afirmar isso, é necessário que haja uma ação do Espírito Santo. Na semana passada eu citei o texto de Mateus 16, 17, que Jesus começa a perguntar, o que as pessoas estão dizendo que eu sou? E eles falaram, uns dizem que o Senhor é profeta, isso e aquilo, mas Jesus pergunta, estou concluindo, tá, amados? Jesus pergunta assim, e vocês dizem o quê? E Pedro diz assim, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que Jesus diz? Jesus afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isto a você, mas meu Pai, que está nos céus. Quando aquela mulher sai com a convicção de que aquele judeu era o Messias, o Cristo prometido, ela tinha sido alvo da ação do Deus Todo-Poderoso em seu coração. Ok, amados? Mas eu quero terminar, depois da explicação da inferência, né? Para você não sair daqui pensando, não sei, né? Aquele sermão ali saiu com uma certa incoerência, né? Porque o texto não diz isso. Estou brincando com vocês, amados. Mas é bom a gente ter essas certezas. Nesses sermões a gente tem falado muito de fundamento, de segurança. Nós acreditamos nisso. Qual o fundamento disso, amados? Como Calvino, falando lá do testemunho interior do Espírito Santo, ele diz, os profanos dizem que religião é questão de opinião. Cada um tem a sua. E não é, amados. Sabemos a segurança que temos. Pois bem, nós somos testemunhas dessa obra de Deus dentro do nosso coração, desse encontro verdadeiro e real com Deus. Nós somos testemunhas dessa verdade proclamada por Isaías, que nessa sequência de sermões foi o primeiro texto usado. Isaías 57:15 diz assim, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Nós somos testemunhas disso, amados. Que o Altíssimo Deus, o glorioso, cuja presença, quanto mais intensa, vai nos acachapando, de tão glorioso. Mas embora sendo tão glorioso, Ele veio ao nosso encontro para nos dar vida de verdade e transformar a nossa existência para sempre, como transformou a existência dessa mulher. A maior expectativa que a vida e a história de um ser humano pode ter é desse tipo de encontro com Deus, amados. E aqui eu só quero trazer, para concluir, uma coisa para o nosso coração. Nós somos testemunhas disso, que Deus entra na vida do ser humano para mudá-la de um modo glorioso. O que nós estamos fazendo com esse testemunho, amados?
Essa mulher foi atravessada por essa necessidade urgente de compartilhamento. Nós não podemos ficar com os braços cruzados, vendo uma geração inteira celebrando o que Deus abomina, continuando em sua rebelião contra Deus, sendo tão marcados pela ação de Deus em nosso coração, amados. É por conta disso que faz sentido continuar tendo trabalho, lutando contra tanta coisa, amados, para sermos uma congregação, uma igreja, segundo os moldes e a natureza da igreja do Novo Testamento, da igreja bíblica, amados. Porque Jesus falou: quem tem sede, vem a mim e beba. Esse mundo tem sede, amados. Vocês vejam que esse mundo se utiliza de qualquer recurso para que possa dar um alívio na garganta, amados, sem saber que estão se intoxicando cada vez mais. E nós sabemos que o que essas pessoas procuram e precisam está em Jesus Cristo, o Salvador. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos continue operando em nós, em nosso entendimento, amados, para que a gente perceba, sabe? Aí eu não tenho paciência, amados, não, perdão aqui. Isso vai inflamando o nosso espírito, não é verdade? Eu não tenho paciência para essas discussões de Instagram, sabe? Não tenho estômago para isso, amados. Quando eu vejo que a igreja detentora desta palavra se perde nos detalhes irrisórios, irrelevantes, e deixam de proclamar essa verdade tão poderosa e necessária, amados, para todo ser humano. Ou você acha que há salvação em algum outro? Nenhum outro. Nenhuma água satisfaz. Nenhum recurso desse mundo absolutamente satisfaz. Somente Deus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé e vamos orar. Perdoe-me aí a contundência. Não pensem...